Transpetro apresenta avanços em nova proposta de acordo coletivo para quadro de mar. A nova proposta do ECT-MAR de 2025 a 2027 assegura por 2 anos consecutivos o reajuste pelo IPCA acumulado nas datas base de 2025 e 2026, acrescido de ganho real de 0,5%. Também garante todos os direitos vigentes, além de novas vantagens e benefícios. A Transpetro se reuniu, nesta sexta-feira, 2702, com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins, FANTA, e seus sindicatos filiados. O encontro marcou a apresentação da nova proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho, ECT-MAR de 2025 a 2027, que contém importantes e numerosos avanços. Ela é resultado de estudos técnicos profundos, realizados após as entidades sindicais apresentarem os principais pontos reivindicados pela categoria. A avaliação enfocou especialmente a valorização da empregada e do empregado do quadro de mar, considerando as necessidades e o planejamento estratégico para o transporte marítimo. Proposta econômica. Nas cláusulas econômicas, a Transpetro avançou ao propor reajustar em 5,2%. Índice geral do IPCA acumulado no período entre novembro de 2024 e outubro de 2025 mais 0,5% de ganho real, as tabelas de RMNR e gratificações, que vigorarão até 31 de outubro de 2026. Em novembro de 2026, a proposta de um novo reajuste nessas tabelas pelo Índice Geral do IPCA, também acrescido de 0,5% de ganho real. A companhia também propôs reajustar os valores do benefício refeição de acordo com a variação acumulada do IPCA alimentação fora do domicílio, novembro a outubro, nas datas bases de 2025 e 2026. De novembro de 2024 a outubro de 2025, esse índice ficou em 8,05%. A proposta também traz como novidade a criação do benefício alimentação para todas as marítimas e todos os marítimos no valor mensal de R$ 400. A criação desse novo benefício, somada ao reajuste do benefício refeição, representa um avanço significativo, assegurando mais de 30% de aumento do valor atualmente destinado à assistência alimentar. O valor do vale-ceia será ajustado conforme a variação acumulada do IPCA alimentação no domicílio entre novembro e outubro, sendo creditado nos meses de dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Em 2025, o índice atingiu 4,54%. Demonstrando sua boa-fé negocial, a companhia já antecipou o pagamento do vale-ceia de 2025 para as empregadas e os empregados marítimos. A proposta prevê ainda reajuste nas tabelas do auxílio creche, do auxílio ensino e do programa jovem universitário equivalente ao IPCA Educação, setembro a agosto, nos meses de janeiro de 2026 e 2027. Em 2026, esse índice ficou em 6,17%. Regimes de navegação. A Transpetro analisou cuidadosamente a pauta apresentada pelas entidades sindicais. Por meio de estudos aprofundados, a empresa buscou compreender, da melhor forma possível, conciliar os anseios de nossas empregadas e empregados e as necessidades da companhia, no que se refere aos regimes de cabotagem e de longo curso. Dessa maneira, reforça seu compromisso com a construção conjunta de soluções sustentáveis. A proposta apresenta importantes avanços a nossas empregadas e empregados, dentro dos regimes de navegação praticados. Para cabotagem, redução do período de embarque, de 60 dias para 50 dias de efetivo embarque, com 50 dias de folga, 1x1. Possibilidade de, sempre que operacionalmente viável e formalmente solicitado pela empregada ou empregado, priorizar o embarque na cabotagem para quem possua crianças regularmente inscritas no Programa de Assistência Especial, PAE. Para o longo curso, regime de 100 dias de efetivo embarque x 100 dias de folga. Essa proposta representa um ganho no período de repouso das marítimas e marítimos no longo curso, com aumento de 11% desses dias e garantia de período mínimo de repouso de 85 dias, demonstrando o compromisso da companhia com o bem-estar de suas empregadas e empregados. Lembrando que, na primeira proposta, a companhia havia proposto regime de 110 dias para o longo curso. Como forma de compensar o aumento dos dias de embarque mediante a aceitação das empregadas e dos empregados quanto ao regime de 100 dias de embarque no longo curso, a Transpetro propõe o reajuste da tabela de diárias de viagem ao exterior, representando um aumento médio, considerando todas as categorias, de 15%. Pagamento de diárias de viagem ao exterior sem a incidência de imposto de renda, que representa um ganho na ordem de 27,5% no valor líquido recebido. A não incidência de imposto de renda somada ao reajuste proposto gera um ganho expressivo às marítimas e aos marítimos engajados no longo curso, reforçando o compromisso da companhia no reconhecimento e valorização de suas empregadas e empregados. GAON para as empregadas e os empregados do GAON. A nova proposta prevê que as folgas não usufruídas deverão ser preferencialmente tiradas ou compensadas por permuta no prazo máximo de 180 dias.
Após esse prazo, as folgas não gozadas ou compensadas serão pagas como horas extras com acréscimo de 100%, sem gerar novas folgas ou outros pagamentos. Para assessora ou assessor náutico, será praticada a gratificação de superintendente Ship-to-Ship, cumulativa com a gratificação de assessora ou assessor náutico. Novidades em vantagens e benefícios. A proposta apresentada pela companhia traz novidades também nas cláusulas que tratam de vantagens e benefícios, atendendo a pleitos apresentados pelas entidades sindicais. Auxílio funeral, pagamento, aos familiares, de R$ 5.900 em caso de falecimento de empregada ou empregado próprio com contrato de trabalho vigente. Autosseguro, pagamento de R$ 400 mil aos familiares em caso de morte ou aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho de empregada ou empregado próprio. Readaptação funcional. Inclusão de cláusula sobre a readaptação para empregada ou empregado reabilitado pela instituição previdenciária. Benefício. Afastamento Act, destinado à empregada ou ao empregado aposentado pelo INSS, afastado por acidente de trabalho ou doença profissional, que não tenha direito ao auxílio-doença por previdência privada patrocinada pela Transpetro. Vale transporte para empregadas e empregados em prestação de serviço em terra, PST. Redução do desconto mensal do Vale Transporte em folha de pagamento de 6% para 2% sobre a soldada básica. Cláusulas sociais. A nova proposta traz avanços ainda nas cláusulas sociais. Licença para não amparadas pela licença maternidade. Concessão de licença de 120 dias, prorrogável por mais 60, as empregadas não amparadas pela licença maternidade previdenciária. Extensão da licença maternidade por internação da mãe e ou da criança. Extensão da licença maternidade quando a mãe ou a criança necessitarem de internação hospitalar por mais de 2 semanas, em decorrência de complicações do parto, pelo período da internação, sem prejuízo da prorrogação de 60 dias. Extensão da licença paternidade. Garantia de extensão da licença paternidade nos casos em que a criança permanecer internada em decorrência de complicações do parto por período superior a 2 semanas, pelo tempo de internação. Abono de frequência para acompanhamento de criança PCD. Concessão às empregadas e aos empregados em PST de abono de frequência para acompanhamento de criança com deficiência em consultas e terapias, limitada a 240 horas anuais. Banco de horas empregadas e empregados em PST, o limite de horas positivas e negativas acumuladas será reduzido para 48 horas. Ultrapassando esse limite positivo, haverá pagamento de horas extras. Outras disposições como itens adicionais. A proposta da companhia prevê o inventário, acondicionamento e devolução dos bens deixados a bordo em casos de falecimento, doença ou lesão, que impossibilite o seu transporte, conforme a Convenção do Trabalho Marítimo, MLC. O compromisso da companhia em indicar as empregadas e os empregados marítimos para fazerem cursos externos à Academia Transpetro, objetivando melhoria da qualificação profissional, quando necessário. O fornecimento dos certificados originais dos treinamentos realizados sob responsabilidade da Academia Transpetro para que as empregadas e os empregados possam encaminhá-los nos processos de equivalência junto às capitanias dos portos. A garantia de transferência de empregadas e empregados em PST para acompanhar cônjuge, companheira ou companheiro servidor público, militar ou empregada e empregado público deslocado no interesse da administração, condicionada à existência de unidade na localidade e à compatibilidade das atribuições. Avanços. A nova proposta do ECTMAR de 2025 a 2027 assegura por 2 anos consecutivos o reajuste pelo IPCA acumulado nas datas base de 2025 e 2026, acrescido de ganho real de 0,5%. Também pelos próximos 2 anos, estão garantidos todos os direitos e benefícios vigentes, incluindo novos e aqueles recompostos, conquistados ou aprimorados nos últimos anos.